Olha, gente, nós estamos aqui hoje numa quarta-feira bela, cinzenta aqui, cheia de tristeza por causa do coronavírus ainda, né? O nosso especialista aqui em contabilidade, Dr. Jorge, que ele vai dar muitas dicas, então preste bem atenção, porque o cara é bom. Jorge, suas considerações iniciais, eu só quero falar depois um pedacinho. Fala aí, nós entramos no negócio. Tá bom, olá doutor, boa tarde seus ouvintes. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Estamos aqui mais um programa para tentar passar algumas informações, espero que úteis, né, para os seus ouvintes, na questão de impostos, algumas informações econômicas e por aí. Basta dizer que o Jorge, além de ser um especialista em contabilidade, e ele só trabalhou em multinacional, o cara entende mesmo, que ninguém contrata uma multinacional, um cara que não entende. Ele é um geninho disso daqui. Ele é meu irmão de maçonaria, tenho um orgulho disso daqui. Então estamos falando em colunas, né? Fala a verdade, é fantástico. Mas eu queria fazer um parênteses aqui, que eu estou preocupado. Há três vezes que eu não falo. E até que eu queria que ele desse umas considerações. A gente tinha no escritório um advogado que a gente adorava. Esse menino, só para você ter uma ideia, ele foi meu aluno na faculdade, acho que do 3º ao 5º ano, era o primeiro aluno da classe. Tirou carteira da ordem sem fazer qualquer cursinho, aquelas coisas todas, e foi trabalhar lá no escritório para aprender a como advogar. E eu acho que há 6 meses só, passados agora, que ele já montou o escritório dele, mas ele ficou lá com a gente, né, Jorge, uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. Por aí, né? Um cara divino. De repente, gente, a gente ficou sabendo que ele foi internado no hospital por causa do coronavírus. E é gozado, Jorge, porque a gente via ele nessas festinhas, nesses negócios todos, e reclamamos, olha, você é doido, nós estamos numa pandemia, né? Mas parece que não estava muita bola. O que aconteceu, gente? Ele foi internado num hospital do estado, do SUS, né, esses negócios todos, do nosso governador, e na verdade ninguém sabia onde que ele estava. Falava que estava num lugar, não estava, depois falaram que estava no Pacaembu, não existia, e depois foram despistando eles, até que pediram a roupa dele, no lugar que ele estava internado. E o gozado é que eles não deixam nenhum parente ir ver a pessoa. Olha. E ao mesmo tempo, eles não dizem certo onde que ele está. E você nem sabe se ele está mesmo. Então a gente levando em consideração toda essa corrupção que campeia, esses políticos malditos que a gente tem, esses desgraçados, né? Que vem o dinheiro lá do Bolsonaro, lá da federação, para comprar equipamentos, e eles pegam e compram coisa chinesa, ou compra caixa, né? Vamos ser franco, vai, que nem esses hospital de fachada que não existe. Eu fico pensando assim, será que pegaram esse doutor, porque ele não tinha plano de saúde, e puseram ele num canto lá para ele esperar morrer? Será que efetivamente tinha lá um respirador para ele? Ou deixaram ele num canto lá com um pano esperando a morte chegar? Olha, é gozado porque eu vendo o desespero da família, eu liguei para um médico que ele já foi da Secretaria da Saúde. O cara é bom pra caramba, o doutor Arnaldo Lombardi. E ele mesmo ligou para lá pedindo informação. Olha, eu sou o médico, conheço o doutor Flávio, eu quero saber a posição. Eles não deram informação. Ou seja, só informaram para levar a roupa dele. E eu não estou vendo só esse caso, não. Estou vendo um monte. O que você acha? É assim, a notícia que a gente vê na TV é que a família não pode acompanhar, não tem acesso, pode ficar junto, não tem acesso. Então, assim, é provável e possível que muitas coisas realmente estejam acontecendo, né? Agora, os órgãos públicos, eles precisam entender que as pessoas não são objetos, né? Precisa dar informação para a família, claro. Precisa ter um sistema de informação, de coleta de dados assim, muito preciso, para poder informar para as pessoas. Claro. E porque se não é verdade essa história de que as pessoas ficam nesse serviço público abandonado, o poder público tem o dever
né, a obrigação de esclarecer isso, de como é que funciona. Ah, tá bom, por causa do risco de contaminação, a família não pode acompanhar, não pode, mas a família não pode ficar sem informação. Mas nada impede ele ter um visor, estão filmando. Exato, será que vocês não exato. têm? Será que olha, eu pergunto para vocês o seguinte, o povo, é povo, né? Para eles vê como massa, só serve na hora de votar, né? Agora, será que essa gente está morrendo por falta de aparelhagem? Por falta de médico? Será que, como já fraudaram um monte de lugar que não existe, esses hospitais? Respiradores, né? Não, os hospitais também não existem, é tudo fraude. Será que eles estão guardando as pessoas para morrer? Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando da gente passar mal na rua aqui, ou senão você está no carro e os caras falam, não, você está com Covid. E aí pega, te enfia num lugar que não existe e te chamam só na hora da morte. Agora, entenda bem, não pode, todo dia, quando você liga para eles, não avisam, não sabe nem se você está lá no lugar, nem se transferiram. Será que isso daí não é uma carnificina? Sabe o que está parecendo isso? Está parecendo os campos de extermínio lá na Alemanha. E eu fico mais preocupado com o seguinte, a Globo só está preocupada em dizer o número de mortos. Será que esse número de mortos não tem relação à falta de medicação, à falta de aparelhagem, à falta de respiradores? Eu estou falando isso para vocês porque é muito sério, gente. E eu mesmo tentei, eu liguei um monte de vezes para lá, olha, eu tenho o doutor Fábio, ele trabalha no escritório, eu tenho uma posição, a família está desesperada aqui. Eles não informam. E eu achei gozado. Uma vez eu consegui uma situação assim que eu fiquei sabendo que ele transferiu ele para outro lugar. Mas, gente, a pessoa sai de um caixão lacrado e é enterrado e você não dá para saber mais. Quer dizer, será que a pessoa... Sabe o que está aparecendo? Na época da tuberculose, era assim, viu? Eles iam para Campos de Jordão, a pessoa descia lá no trem e pronto, ia morrer, não ia nem ver mais. Nessa situação aí de não pode velar, não pode nada, você não sabe nem como é que a pessoa morreu. Só para ver, agora eu pergunto assim pro governador, né, com essa carinha que ele tem, com as roupas que ele usa cor-de-rosa lá, não é cor-de-rosa, é lilás. Eu pergunto, governador, vem cá, a gente votou no você, não votou? Eu votei porque era obrigado, porque era um voto assim, que eu tinha de votar nele, porque o outro é pior ainda do que ele, não tinha o que escolher, né? Esse sujeito primeiro era prefeito, jurou para todo mundo que ia acertar São Paulo. São Paulo agora não é mais... As ruas são uma barroca, tá tudo furado lá, uma merda, né? Fala para mim, quem tem carro sabe, tá tudo estrupiado, né? Aí ele não fez nada. Aí ele foi para governador, pior ainda. Aí o que ele fez? Veio o dinheiro lá, ele gastou uma fortuna na China, até ele comprou uma vacina... que, olha, eu vou te contar, eu queria vacinar ele primeiro. Ele, devia aparecer ele lá, não enfiar lá uma médica, coitado, experimentar nele, claro. Olha, se o relógio chinês Rolex custa 300 reais, não, 300 não, 30 conto. 30 conto real, hein? E um relógio de verdade Rolex custa 30 mil. Vamos imaginar o seguinte, como é que fica essa vacina que ele comprou? E outra coisa, esse cara não dá ponto sem nó. Ele deve ter pago para essa vacina aqui, né? Agora, vem cá, vamos dar vacina para quê? E outra coisa, por que ele não mostrou essa aparelhagem de respiração antes de colocar lá, olha, eu comprei não sei quantas mil aqui, tá vendo? Por que a pessoa não tem direito de falar com a pessoa lá dentro? Por que não tem uma gravação lá para a gente ver a pessoa? Ó, você não pode ver, mas aqui está em tempo real. Você está vendo a pessoa lá sendo tratada no aparelho. Por que a gente tem de ver a pessoa só depois de morta? Aliás, não vê nada, né? Porque não pode nem abrir. Então eu fico preocupado com o povo, que eu lembro o seguinte, Jorge, olha, e essa é sério, hein, que eu estou falando. Uma mulher, a maioria das mulheres pare na rua, porque não tem lugar para parir. Não tem. Normalmente lá é os zelosos policiais militares que fazem o parto. Até os caras já conhecem já como é que faz. Tem prática já disso aí, né? Aí vai os coitados lá com câncer. Falei, meu pai lá estava com câncer lá, saiu a liberação dele para fazer o exame 3 meses depois da morte dele. Então é o seguinte, para sair o exame que a pessoa tem câncer, leva 3, 4 meses. Imagina para fazer um procedimento. O SUS está sucateado, não tem para nada. Como é que eles têm para tratar as pessoas que estão com Covid? Explica para mim, só quero entender isso daqui. E outra coisa, ele vai lá e ainda arruma UTIs em hospitais particulares. Mas será que essa UTI é para o povo
É para o grupo dele. O senhor governador não está na hora de só explicar para a gente, não dava para o senhor pegar e mostrar todos esses respiradores. Ó, estamos filmando aqui nós temos 50, lá temos outros 150, olha, aqui tem todos, nós estamos tratando. A gente não vê nada. A gente só vê a informação para comprar roupa para enterrar. Você acha normal? Outra coisa, a minha mãe, ele viu. A minha mãe, ela quebrou o fêmur e morreu em decorrência, mas tinha lá a embolia pulmonar. Mas a embolia pulmonar, sabe o que era? Era relacionada lá com a cirurgia, com o osso quebrado, aquelas coisas todas. Não tinha nada a ver com o Covid. Ela foi lacrada e era desse tamanho lá no atestado de óbito lá do pulmonar, sabe? Eu acho que ela fez parte do grupo de Covid e não tinha nada a ver. Agora, eu estou preocupado com você, povo. Sabe por quê? Você não tem plano de saúde. Seu pai de família, você vai para um hospital desse e volta num caixão e a pessoa não tem direito de saber como é que você está. Esses vagabundos que estão lá para atender, olha, a recepção, é o senhor que assim, olha, é o paciente tal, do quarto tal, ele dá até uma risada. Estou falando, acho que nem deve ter quarto. Na verdade, deve ter um monte de lugar para depósito de morto já, morto-vivo. E eu fico pensando assim, como é que fica a gente? Será que estão tratando mesmo? Será que tem aparelhagem para tratar? Ou simplesmente eles põem você num canto e fica esperando a morte chegar? Será que isso é legal? Não é normal. Eu estou preocupado, Jorge. Agora tem uma discussão a respeito dos testes, né? Porque, por exemplo, a cidade de São Paulo está numa situação já que eles chamam de instabilidade, com tendência de começar a cair, ou seja, a gente tem esperança de que tudo seja resolvido logo. Claro. Só que aí tem agora uma fase de que precisa testar as pessoas para ver quem que já está imune, quem que já fez. E aí tem essa discussão, porque como vai fazer isso? É muito custoso, não tem teste para todo mundo. Então, há um grande risco, claro que não somos médicos, né? Mas a gente está acompanhando aí as notícias, há um grande risco de que, com essa publicação de que a coisa está se... evoluindo. Mas aqui na cidade de São Paulo está estabilizado. O medo é das pessoas começar a se expor de novo no transporte público, em tudo e tal, e começar a relaxar com os cuidados e essa coisa voltar, né? A gente está vendo na Europa que o negócio está voltando. E aqui a gente está vendo também. Tem muitos lugares aí que falam. Agora, outra coisa que eu estou preocupado, como é que ficam os empregados? Olha, nosso escritório aqui é no centro de São Paulo, há 30 anos. Você acredita que eu vou olhando as lojas, está tudo fechado? Nem abrir mais eles abrem. Deve ter devolvido tudo. Tem um plano de retomar as atividades, mas assim, quando? aos poucos. Mas como? Outra coisa, restaurante parece que fecha às 5 horas da tarde. Não pode funcionar o mesmo tempo que funcionava até então. Outra coisa, vai chegar lá. Como é que estão os empregados? Você imaginou? Então, olha, é o seguinte, olha, eu sou governador, está tudo fechado, e os empregados? Por que que o prefeito, nosso prefeito, o Covas, né, que está com o pé na Covas, por que ele não pega e manda alimentação para as crianças? Olha, já não está dando aula, não sei se ele está pagando os professores, mas e as crianças que iam na escola para comer? Vocês sabem que tem isso daí? Será que elas estão passando fome na casa dela? Por que que ele, quando ele se apresenta, ele, olha, estamos aqui no bairro tal, estamos entregando 2.000 refeições aqui, 1.000 ali... Pô, nós pagamos imposto. Nós estamos pagando para o povo. E o povo paga imposto indireto também. Então, sabe o que eu fico pensando? Meu Deus, onde vai parar isso aqui? Parece que o povo, para eles, é um problema. O povo, para eles, é custo. Olha, se eles não gastavam com o povo, nos hospitais, nem estadual, nem municipal, eles não queriam investir. A pessoa ficava morrendo na porta lá com tudo que é doença, esperando de madrugada para ser atendida. Você acha que eles vão querer se preocupar com o coronavírus? Eu acho que eles dão mais importância para o número de mortos para a Globo falar. Por sinal, se eu abrir a Globo lá, eu já não durmo mais. Aquilo lá é terrível. Olha, só para vocês terem uma ideia, quando vem o Jornal Nacional, já dá um número de morto, né? Quando vai o Jornal da Madrugada, lá da meia-noite, já aumentou o número. Só que eu acho que é aleatório aquilo lá. Vocês sabem que a Globo, aquilo tá para fechar, né? A Globo tá falida.
Sabe por quê? Porque ela nunca pagou imposto. Como ela era ligada àqueles corruptos, não pagava nada. Agora, a impressão que dá é que ela vai fechar, graças a Deus. Mas aquilo lá, para mim, olha, do jeito que eles estão falando, eu queria saber, além de eu e o Jorge, será que tem mais alguém vivo? Não, fala sério. Não, nós estamos aqui, né? Fala. Agora eu estou preocupado com a minha turma, os meus seguidores. Vocês estão vivos? Porque pela Globo já morreu todo mundo. E como é que faz? Daqui a um pouco eles vão chegar, olha, vocês desculpem, nós vamos sair do ar, porque não tem mais ninguém para assistir. Porque se der moleza, eles vão chegar no número de habitantes do nosso país. Você não acha? A última notícia que eu vi tem mais de 2 milhões, assim, 2 milhões que foram infectados, né? E o número de mortes eu não lembro, mas, assim, as notícias também é de que alguns países, se comparado com o tamanho, o número de habitantes, tem situação pior do que a nossa, né? Mas a coisa aqui ainda está evoluindo e tem muitos lugares, muitos estados ainda passando problema que São Paulo já passou, teoricamente, né? Olha, quero contar uma história para vocês que eu fiquei impressionado. Tinha uma senhora do interior, que era sozinha, e ela é muito rica. E essa senhora do interior estava cheia de problema. Tinha advogado querendo tomar o dinheiro dela, tinha gente querendo doação, e ela era só, a gente via que ela era sozinha. E um advogado lá legal foi lá e acertou a vida dela, solucionou os problemas dela, graças a um advogado e um puta contador lá, que parecido com o Jorge. Acertaram a vida dela. Você acredita que um dia desse eu abro assim? Ela morreu. E o mordomo, olha, o mordomo, hein? Entrou lá, arrumou um papel todo rasgado, todo sujo lá, dizendo que aquilo era um testamento e ficou tudo para ele. Motorista, né? Não, ele é o mordomo, a culpa toda é do mordomo. Eu fico dizendo o seguinte, gente, vocês que são sozinhas, pelo amor de Deus, tenta ficar perto de alguém. Se vocês têm medo, vocês têm patrimônio, vai para uma casa de repouso paga, daquelas boas. Chama alguém honesto para ficar do teu lado. Porque ali eu tenho severas dúvidas que essa mulher morreu mesmo de morte natural. Né? A preocupação da gente é que tem muito bandido que vai lá e pega tudo que a pessoa tem e manda a pessoa para o espaço e aproveita uma situação dessa. Então eu peço para vocês, olha, você está sozinha, tenta procurar a tua família, tenta procurar teu irmão, tá brigado, faz as pazes. Vai morar com gente, não deixa essa gente ruim encostar vocês. É verdade. Então, lembrando disso aí, doutor, a gente, assim, já lidou com diversos casos, né? Relacionado ao que você está falando, pessoas sozinhas, teve casos agora recentes que a gente lidou aí, processo de pessoa que tem um certo patrimônio e que não tinha ninguém. Chega uma certa altura da vida que a gente precisa de ajuda, né? Então, assim, nem sempre a idade chega e a gente consegue ficar bem ilustre até o final da vida, né? Então, tivemos um caso, que você está falando, tivemos um caso recente, né, de uma pessoa que já estava de idade, sem condições de se cuidar sozinha, que foi, durante muitos anos, cuidado e tratado por pessoas da família. E aí, chega um determinado momento, aparece um oportunista querendo só se aproveitar do patrimônio, né? Esse e o medo da gente é se eles aproveitam e abreviam a morte da pessoa. É um homicídio triplamente qualificado. Então, fica de olho. Gente, tem o Ministério Público, que é uma maravilha. Tem o juiz da tua cidade. Você está sofrendo, está problemático? Vai lá. Outra coisa. Você está com um problema de saúde. Vamos imaginar que tem uma cirurgia que tem que fazer e pararam tudo, né? Por causa do coronavírus. Conversa com o promotor da cidade. Ou o teu filho vai lá, ele vai pedir uma liminar, vai exigir que se faça a cirurgia. Pouco importa se está todo mundo preocupado com o coronavírus. Se a tua cirurgia é de câncer ou alguma coisa terrível que você vai morrer, é evidente que o Estado tem obrigação. Outra coisa que eu estou notando, muita gente não está recebendo os remédios da farmácia do povo. Tem criança que, menina, eu acho que com 9 anos já começa na puberdade, precisa tomar uma injeção para parar esse processo, senão ela para de crescer. E essa vacina custa uma fortuna.
E o Estado parou de entregar, pelo menos para ela. É caso de mandado de segurança, é caso de cautelar inominado, é caso de liminar. Tem muito menino também que não cresce e tem de tomar essa medicação. Isso é pouco, estou falando, tem muito mais coisas sobre isso. O que tem de fazer? Procura a Defensoria Pública. Eu acho que, de verdade, os promotores de justiça são os anjos da guarda. Eles superam tudo. O promotor é aquele que está do lado do juiz. Normalmente, no fórum do interior, ele está do lado lá. Tem uma filhinha lá, você vai lá, olha, eu estou com um problema sério, meu pai está com câncer, precisa fazer uma cirurgia para tirar metástase, e ninguém faz nada, ele vai morrer. Você vai ver como ele dá um jeito. Porque eles têm um instrumental na mão, vocês entenderam? E outra coisa, eu não queria que fosse só um reclamar, eu queria que fosse todo mundo. Por exemplo, vai lá, eu estou passando mal, lá vou no SUS, lá, e estou com uma febre desgraçada, sentada lá, o que tem de fazer? Tem de correr, não atendeu, chama a polícia. Chama a polícia. Você vai ver quando chegar aqueles PM tão fortão, aquelas mulheres lindas, alta, bem arrumada, você vai ver como os caras se mexem. Eu me lembro, meu irmão, que a minha mãe, quando ela quebrou o fêmur, a segunda vez que ela quebrou, não, a terceira, na segunda, a gente levou ela no hospital dos funcionários públicos. Meu pai era funcionário público, ficou uma vida inteira pagando lá por aquele hospital e atenderam a minha mãe. Eu que carregava a maca, uma maca que anda lá, uma maca pesada pra caramba, e tinha de ir lá num, tinha de ir lá no outro. Era assim, para você internar, você tinha de passar por 7 médicos e fazer exame, e você que levava a pessoa e entrava nas filas. Mas chegou numa lá às 4 horas da manhã, que estava escrito assim, ó, não estou. Mas você via que tinha gente lá dentro. Eu falei, essa mulher está dormindo, a mulher. Aí eu chamei lá um cara e falei, meu, cadê? Olha, tá vendo? Todas essas mulheres estão tudo com o fermo quebrado, perna quebrada. A mulher não atende. Não, ela não está. Eu falei, está, eu já escutei barulho aí. Aí eu falei, tá bom, vou chamar a polícia. Quando eu disquei a polícia, eles já saíram de lá. Saiu ela e o médico. Eita. Aí em 3 minutos fizeram a coleta de material e aí eu levei minha mãe para ser internada. Voltei para o pronto-socorro. Quando eu chego no pronto-socorro, tinha mais 50 para ser internado. Minha mãe só foi internada 3 dias depois. Agora, nesse período, eu vi um monte de gente morrendo lá, esperando. Você acredita? Morre, fica esperando. Então eu fico pensando no seguinte, isso é funcionário público, professor, diretor de escola. Que merda, não? O governador faz o quê com isso? Será que ele não vai lá dentro e põe esse negócio em ordem? O hospital é lindo. Está cheio de funcionário. Será que metade daqueles funcionários estão lá? Será que a outra metade quer trabalhar? Por que fazia uma situação dessa? Eu vi gente correndo lá, morrendo. Que merda! Isso é Brasil? Agora nós temos o coronavírus, então vamos imaginar, o Jorge vai para o SUS, aí eu não tenho mais acesso a ele, o coitado tomaram o celular dele, acabou a bateria que não tem como ligar, o bicho morreu. Vou esperar 6 dias para pedir, levar a roupa dele, então eu levo hoje. Você acha normal? Fala para mim. Não, essa situação não pode ser é assim. ruim. Então, eu estou preocupado com o povo. Eu, na verdade, se eu fosse o presidente da República, eu ia para cima dessa gente, punha tudo preso. Cara que pegou e roubou o dinheiro do Estado, não ia esperar 10 anos, não. Ia preso hoje. E se o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o juiz federal manda soltar, prende de novo, mete em outro artigo. Sabe o que nós precisamos? Precisamos de transparência. Porque povo é gente. Gente é nós. E nós que estamos no Brasil, nós votamos num bando de picareta porque não tem escolha aqui. E o sofrimento é grande. Então, doutor, assim, você comentou a questão dos medicamentos, que são responsabilidade do Estado. Está na Constituição Federal. Exatamente, para as pessoas, o povo que não pode comprar. Então, assim, todo esse pessoal de uso contínuo de medicamento, se não tiver o tal do remédio, morre, porque depende disso. Então, o que você falou, nesse caso, precisa entrar com ação, porque o Estado tem essa obrigação. Olha, um dia desse chegou uma senhora lá, que ela tomava uma medicação terrível lá, e pararam de dar a medicação. Aí eu perguntei para ela, me fala uma coisa, como é que a senhora conseguiu essa medicação? Por uma ação. Eu tive de desarquivar a ação e entrar com uma execução de sentença para eles continuarem entregando a mercadoria. Agora já era o direito dela, e o pior você não sabe. Não tem que dar multa, porque não tem quem paga.
Na verdade, devia obrigar o cara a dar mercadoria e pôr na cadeia o diretor lá, o cara que está segurando a medicação, o cara que pode estar vendendo a medicação, porque chega. Que não fez o pedido na hora certa. Não fez nada, que é trambique, é trambique. Como um dia desse eu vi lá numa prefeitura daqui pertinho lá, que perderam acho que 5 mil ou 50 mil cesta básica. Tava lá e os vagabundos não entregaram. Sabe o que tem de fazer com essa gente? Não é prender, é fuzilar. Imagina com tanta gente passando fome e o vagabundo do prefeito fazendo uma safadeza dessa. Não é normal. Eu fico impressionado. Gente, vamos para a segunda fase lá, ele vai destruir tudo, vai ser fantástico, vai explicar. Não saiam daqui. Gente, na segunda parte do nosso programa aqui, agora vamos tratar de coisa muito séria também. Não é de vida, mas é bastante séria. A gente está meio perdido, né? Como é que a gente faz? Pô, nessa pandemia, eu não paguei meu INSS, eu não paguei, como é que é o nome daquele lá que a gente pagou? O Fundo de Garantia. Fundo de Garantia, eu não recolhi. O Estado deu um prazo para a gente recolher, mas agora está pesado. Como é que eu faço? Ao mesmo tempo, com relação a bancos e outras coisas, porque, olha, por exemplo, eu não tinha dinheiro para pagar a prestação, fui no banco lá e passei para agosto. Agora vai chegar agosto, eu não estou recebendo nada. Como é que nós temos de fazer? Então vamos ver primeiro a parte tributária. Explica. Então, doutor, assim... eu não sou doutor, não. Doutor é você. Vamos voltar. Claro que a gente cobrou aí das autoridades, você falou das questões aí da saúde e tal. No último programa, a gente comentou a respeito de algumas ajudas, alguns auxílios que principalmente o governo federal tentou fazer. Né? A principal delas foi estabelecer aquele auxílio emergencial de R$600. Né? E durante 3 meses foram pagos, né? Muita gente, inclusive teve discussão de gente que não tinha necessidade, acabou pegando e muitos foram descobertos e tal. Tá bom. Os R$700. Os R$600. Então, esses R$600 foram pagos durante 3 meses. Agora, o governo federal, sentindo que ainda tinha muito problema, muita reclamação e detectaram muitos problemas, estenderam esse prazo para mais 2 meses. Sim. Então, vai ser pago os R$600 para aquelas mesmas pessoas que se cadastraram. Aí a gente já falou de todo esse procedimento. Então, vai ser estendido por mais 2 meses, tá certo? Então, agora, junho e julho, também vai ser pago. Teve também dentro dessas ações aí de ajuda, o governo também tentou dar um fôlego para as empresas, prorrogando, como você falou, os impostos. Né? Então, todos os impostos referente aos meses de março, abril e maio foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro. Claro que quando chegar lá, por exemplo, em outubro, que vai se pagar o de março, né, vai acontecer que vai acumular 2 meses. Vai ter que pagar, né? Tudo. Então, foram parcelados, né, esses impostos aí referente a esses meses que eu falei, março, abril e maio. Mas assim, de uma forma de tentar ajudar o caixa das empresas, tá certo? Esse chamado assim, entre aspas, benefício, também foi concedido para os patrões que têm empregados domésticos, né? Também da mesma forma foi prorrogado. Claro que lá na frente vão ter que pagar, mas é uma maneira de dar, na tentativa de chegar lá, que essas empresas, esses patrões todos já tenham retomado as atividades e tal. Então, não se tem notícia, como a questão dos R$600, que já foi definido que vai se prorrogar, vai estender por mais 2 meses. Sim. Não se tem notícia de que lá na frente, que vai ser em outubro ainda, que lá na frente essas dívidas podem ser renegociadas. Há uma expectativa que sim. Né? Justamente porque ainda a economia não retomou ainda, então há uma expectativa que lá na frente se tenha novas medidas que possam aliviar isso aí. Porém, por exemplo, este mês de julho, os impostos relativos ao mês de junho
precisam ser pagos. Tem que pagar. Tem que pagar, quer dizer... E os atrasados? Os relativos ao mês de junho não teve nenhuma medida que desse nada assim de prorrogação, de parcelamento, tá certo? Então, assim, infelizmente, tem que pagar. Então, assim, tanto os impostos, né, indiretos, imposto de renda, os impostos, os encargos sociais da folha de pagamento, como o INSS, Fundo de Garantia, o imposto de renda descontado dos empregados, todos esses, relativo ao mês de junho que encerrou, tem que ser pago agora esse mês de julho, né? Então, assim, apesar de haver uma expectativa de que lá na frente possa ter novas medidas para ajudar o caixa das empresas, ainda não foi decretado nada, tá certo? Sim. Então, assim, a gente sabe que também a economia ainda está, muita coisa ainda está parado, então, assim, há uma esperança de que o governo federal novamente amplie essas Então, o que ele está querendo dizer para vocês é o seguinte, ó, quem chegou lá na Caixa Econômica, olha, não pude pagar a prestação, aí eles foram muito solícitos, passaram para a primeira... Não teve problema nenhum, passaram a dívida para frente. Vocês têm que pensar no seguinte, eles não fizeram nada de ilegal, não. Eles jogaram, calcularam o juro e tudo, e meteram para você pagar no final, ou no meio. Aumentaram o valor da prestação. Você fica 4, 5 meses sem pagar, eles não abateram nada. Simplesmente eles reestruturaram o contrato e aqueles meses que você não pagou vai ficar embutido junto com as outras prestações. Isso é rotina. Exato. Há uma discussão muito forte aí entre as entidades, né? Tipo a própria OAB. A OAB não faz nada para ninguém. Então, pelo amor de Deus. Cada estado tem a sua representatividade nas associações comerciais, tipo a Fiesp aqui no estado de São Paulo e tal. Eles estão tentando renegociar isso de tal maneira que isso possa ser estendido um pouco mais. Isso. Por quê? Porque havia uma expectativa de que nesse momento, por exemplo, agora julho, agosto, que a economia já estivesse em pleno funcionamento. Claro. Não é o caso. Mas vocês têm que pensar numa coisa, olha, você tem um carro, você comprou financiado, carro. Se você não entrar com uma ação em juízo, falando que não tem condições de pagar porque você está doente, tua família está com coronavírus, não está faturando, perdeu o emprego, eles vão tomar teu carro, hein? A mesma coisa com casa. Vamos imaginar lá que você fez um financiamento pela Caixa, pelo Banco do Brasil, ou seja lá quem for, não pagou 3 meses, perdeu. E o que eu fiquei preocupado hoje, estava lendo no jornal, que eles estão possibilitando você emprestar 2 vezes pela tua casa. Vamos imaginar que você tem um empréstimo. Tua casa vale 1 milhão. Então o banco foi lá e te emprestou 200 mil. Antigamente, só depois que você quitasse essa hipoteca, é que você ia poder fazer outra. Agora não. Eles emprestam para você o mesmo dinheiro que você já pagou. Vamos imaginar que eu estou devendo 200, aí com o juro e tudo já está 300, e você pagou 100. Eles te fazem um novo empréstimo com nova garantia no mesmo imóvel. Mas, gente, vocês vão acabar perdendo o imóvel. Porque o imóvel, a garantia é o próprio imóvel. Agora, vamos imaginar. Pô, imagina todo mundo duro aí. Então, vem lá. Olha, você, aqui é o banco tal, tem mais 100 mil na tua mão. Tem. Só que você pega 100 mil e gasta em 3 meses, com tudo que você está devendo, e depois você perde a casa junto. Então, é terrível. 3 meses dançou, sentiu o drama, e não tem barriga que dá. Então, se antecipa. Outra coisa que eu falo de novo aqui, esse negócio que aparece no rádio, olha, não se preocupe, nós devolvemos metade do dinheiro do financiamento, não sei o quê. Gente, se não pagar a prestação do carro, vocês vão perder o carro. Isso é importante, porque assim, nessa questão de prestação da casa própria... E no carro, esse sistema também, deles, né? Que é a alienação fiduciária, você perde o imóvel. Então é assim, eu não posso pagar essa prestação do banco, está muito cara. Você vai emprestar dinheiro, vai pagar a prestação, ou vai depositar em juízo e vai discutir as cláusulas contratuais do excesso de cobrança. Aí é possível. É a partir da terceira, né, doutor? Porque 3 você já perdeu. Então, o que se sabe é que há um acordo aí, não sei, um convênio, vamos dizer assim, principalmente na Caixa, né? A notícia que eu tenho é da Caixa, que esse convênio entre a Caixa e os registros de imóveis
já está automático. Acho que a partir da terceira, eles já entram lá no... O registro de imóvel já intima você e já fica dono, exatamente. E você perdeu tudo. Olha, eu já vi família inteira ser despejada. E depois eu não consigo pegar de volta. Só peguei uma em 10. Porque assim, aí vai uma pergunta. Numa situação dessa, o mutuário, ele está em débito. Sim. Primeira, segunda, ele já tem que providenciar uma ação para poder evitar que na terceira já vá para o registro de imóvel como... assim, quando o registro de imóvel pegar e notificar você, olha, deposita tudo, ele já pega a dívida inteira, 500 mil, senão você vai perder o imóvel. Ou pague as 3 pessoas atrasadas com multa, aquelas coisas todas. Se não pagar, perdeu. É uma execução extrajudicial, não é feita no juízo. Quem faz é o próprio banco, você entendeu? Olha. E ele vai para leilão e eles pegam para eles, isso aqui é troco de banana. Outra coisa que eu queria falar para vocês que é importante, quem pendurou joia na caixa? É difícil quem não tenha feito isso, até eu já fiz também. Você foi lá e colocou a tua joia na caixa lá, a aliança, a corrente de ouro da esposa, mais a tampinha lá de ouro da filha do nascimento, pendurou isso tudo. Aí você não tem dinheiro para pagar, mas tem um macete, o ouro subiu muito. Se você voltar na caixa, eles te dão um repique, dão mais dinheiro para você. Então, eles compraram, aliás, eles emprestaram aquele dinheiro para você e agora o ouro subiu tanto que você tem mais um crédito. Então, você não vai perder lá. Você vai lá, quanto eu tenho para receber aqui? Olha, você já recebeu R$1.000 e agora você tem mais 300. Com esses R$300, você põe 6 meses de prestação na frente e acabou o problema. Eles que pagaram. Você entendeu? Agora, se você ficar quieto, em um mês você perde aquilo, vai tudo para leilão. Em um mês só? Depois de pagar uma única já... Não, deixou um mês, no outro mês você já está... Qualquer leilão que tiver lá, você dançou. E outra coisa, tem um esquema lá que muito pouca gente compra tudo. Então, eu não sei explicar para você, mas chega lá esses grandes senhores do dinheiro, arremata tudo lá... E vamos imaginar, né? Preço de banana. Vamos imaginar que isso aqui é de ouro, não é, né? Mas isso daqui, digamos, você comprou na loja por R$2.000. A caixa você vai pendurar isso daqui e te dá R$500, certo? Aí você atrasou um mês lá, não pagou a prestação, vai para leilão. O sujeito arremata por R$500. Olha. E você ficou sem a joia que valia R$2.000. Então, às vezes, é melhor, se você quiser, vai vender. Vai esse cara que compra ouro, vai pegar mais do que na caixa. A caixa paga sempre menos. Outra coisa que eu tenho visto também, que eu estou preocupado, quero dizer para vocês. Quem tem muita joia, vamos imaginar lá que tem uma senhora que guardou um monte de joia e está lá pendurando. O perito deles, da caixa, é um sujeito que avalia, mas é assim, tem uma TV atrás dele, sabe? E ele fica avaliando a joia, vê o grau de pureza do ouro, vê a peça em si, vê se ela é moderna, vê se não é moderna, vê o peso e paga uma merreca para você. Vamos imaginar que uma joia que custou na loja lá, você pagou 10 prestação de 3.000, eles vão te emprestar R$500. Agora vamos imaginar, você deu um monte de joia lá e de repente eles vão falar que o perito deles pagou demais. E pode entrar com uma ação federal contra você, dizendo que você pactuou num esquema. Você não sabe nem quem é o perito. Deu para entender? Eu estou vendo lá. Tem um senhor lá que ele fazia costumeiramente isso daqui, deu um lote de joias lá. Então ele está sendo processado na Polícia Federal porque teria um conluio entre eles pela avaliação paga mais. Pô, a Caixa paga uma merda. Estou falando sério. Ninguém... Olha, isso daqui vale 100, ele te dá 30. E depois ele vem falar que tem conluio. E outra coisa, o funcionário que eles puseram lá é o empregado deles. Se o cara faz uma avaliação errada, ele tem que ir para a rua... Tá certo? Tem que devolver a avaliação que ele fez junto com o gerente e tudo mais. Não é a pessoa que pegou o dinheiro. Fala para mim, não é gozado isso daqui? Não, eu estou vendo na área criminal. Esse é o esquema, né? Mas não era legal vocês prestarem atenção no que eu estou falando? Porque, olha, é sério. Então, vamos lá. Eu peguei,
deixei na... Ele é a Caixa, com o nome, é o rico aqui. Comprou, ele tá com a minha joia aqui, tá certo? Eu não tenho dinheiro para pagar esse mês, nem o mês passado também não tinha. O que vai acontecer? Passou 30 dias, você está na mão da Caixa, eles podem levar para leilão e normalmente você não vai ter lucro nenhum, vai perder dinheiro ainda aqui, bastante. Agora, você vai lá e pergunta assim, ó, eu estou com esse boleto da Caixa, que eles dão um papelzinho lá. Está aqui, olha, eu tenho algum crédito para receber? Porque eles não vão atrás de você para falar que você tem o crédito. Ah, tem sim, olha, isso daqui nós pagamos R$500 para o senhor, mas como o dólar, o ouro subiu muito, o senhor tem um crédito aqui para pegar de mais 500. Então, por favor, me paga as 2 prestações atrasadas, põe mais 5 na frente e ainda me dá 100 conto. Vocês entenderam? Agora, se você ficar quietinha, vai para leilão e babau. Esse é o ponto. Bom, doutor, então assim... Vamos... Outra coisa que eu estou preocupado, aquele MEI lá, aqueles que a pessoa paga R$50 por mês, como é que é o nome disso daí? O MEI. É MEI. Então você pega lá, você está desempregado, está trabalhando em casa, e você paga o MEI. Quanto que é? 50 e quanto? 57. 57, mas vamos imaginar que eu fiquei sem pagar lá 2 anos. Essa dívida prescreve ou você fica devendo? Não, você fica devendo. Tem a opção de parcelar. Né? Então, agora, o MEI tem uma vantagem. Se eventualmente a pessoa prestava serviço para uma determinada empresa e tal, e era MEI, tinha uma atividade. De repente, parou, não está mais exercendo, não está mais conseguindo o serviço, ele tem a opção de baixar. Então, aquela pessoa pode baixar o seu cadastro. Então, em vez de largar a mão e deixar ele dar vencendo lá, ele baixar. Pode baixar. E se eu precisar amanhã eu preciso? Aí tem que retomar. O que acontece é que se baixar e deixar pendente lá uma dívida, aí tem que pagar, pode parcelar e tal. Esse parcelamento pode ser feito até em tantas prestações que dê R$50 por mês. Olha menos que legal, olha que legal. Então a pessoa está devendo lá, sei lá, está devendo R$500, não conseguiu pagar, mas eu não estou conseguindo serviço. Ele baixa a inscrição do MEI e parcela, esse exemplo, R$500 em 10 vezes, 50. Agora, minha dúvida é o seguinte, pagando esse MEI, eu vou poder me aposentar quando eu tiver tempo? Então, enquanto tiver fora, baixado, aí não vai contar o tempo. Sei. Né? E se eu quiser pagar tudo atrasado e pagar o da frente, pode também? Se baixar, ele vai ter que, daqui a um tempo, retomar, fazer de novo. Vai ter que pagar e começar a pagar de novo. Começar a pagar de novo. Gente, pelo amor de Deus, é R$50. Tem um monte de garantia. Se você ficar doente, se for atropelado, pode requerer a aposentadoria? Sim, porque o MEI ele tem o mesmo direito do segurado normal, para inclusive a aposentadoria, se ficar doente também, olha, na caixa. Um dia desse eu entrei num asilo de idosos. E eu fiz a ficha de muita gente lá para poder receber o LOAS. Chamado de LOAS, eu não sei como é que chama, tem um nome. É isso mesmo. Fiz a ficha. Mas vai assistente social lá e fala que a pessoa não tem direito porque a família dele ganha mais de um salário mínimo e meio. Pô, o cara tá na casa de repouso, tá passando fome, casa de repouso de graça, tem cheiro de mijo, que nojo. E o coitado, ainda pega e ainda não tem um LOAS para receber. Então é assim, não custa nada pagar R$50, 52, eu não sei, eu já vi lá 57. Pelo amor de Deus, você está tendo uma garantia. Outra coisa, quando voltar para o emprego, para de pagar, dá baixa, vale aquele período, e aí você paga, a empresa paga para você e você está garantido, mas não fica perdendo. Estou cheio de velhinho lá, não paguei nada, quero receber o LOAS. Eu tento o LOAS, não dá, ele perdeu tudo. Precisa ter, assim, depende da idade, precisa ter esse cuidado de não deixar um período muito longo para trás, porque atrapalha lá na aposentadoria. Claro, então, e outra coisa, quando a gente fica velho, tudo é pior. Tudo fica difícil, né? Problema de saúde, fica enferrujado, é triste, meu, a velhice pega todo mundo. Quem é novo lá e não morre velho. Agora é duro é morrer sem nada. Agora eu vou contar para vocês. Se a gente está, digamos, num asilo que o Ministério Público homologa lá, que é de graça, tá? Pô, e vem lá um salário mínimo por mês pra gente, pô, ajuda. Dá para comprar lá, até um cigarrinho lá que é feio, mas se o cara quer fumar, e daí?
dá para comprar um sabonete, dá para comprar uma sobremesa, né? O certo é fazer um esforço para parar de fumar, né? Mas não tem eu como... sou contra fumar. Mas eu estou dizendo para você o seguinte, alguma coisinha dá para fazer. Agora, pô, ficar num asilo de graça, cheirando mijo, e ainda a gente pegar e não ter nem um dinheirinho para pagar, é duro. Eu fui num asilo da maçonaria, você acredita? Cheguei lá no asilo, lá os caras pediam banana para mim, para comer sobremesa, banana. Aí eu comprei um cacho de banana, não deu para distribuir. Eu entendo que as entidades filantrópicas, que nem a maçonaria e outros aqui, eles fazem de tudo para tentar ajudar. Mas nem sempre eles têm dinheiro para comer. Não tem dinheiro para uma sobremesa, uma fruta. E eu peço para você, visite essas pessoas. Essas entidades vivem de doação, né? Então, assim, algumas têm um plano, uma campanha boa, né? Tem entidade aí que tem ajuda política e tal, mas outras não têm, né? Outras vivem realmente da comunidade, uma ajuda aqui, um auxílio ali. Então é difícil, porque as pessoas que se internam lá é porque estão precisando e não tem o que fazer, né? Então, olha, pensa nisso. Enquanto a gente está jovem, vamos pagar. Estamos perto dos 60 anos, vamos colocar em dia a vida da gente. Eu me lembro do caso do Joãozinho. O Joãozinho é um advogado nosso também que por azar morreu na sexta-feira passada. Uma graça de senhor. Ele voltou a pagar o INSS, aí ele teve uma espécie de derrame, ele entrou naquele negócio como é que é, para receber doença, lá, auxílio doença. E agora ele veio a falecer, mas ele teve uma morte digna, teve condição de alugar uma casa. Já estava aposentado. Né? Então vocês têm de pensar, gente, que o futuro da gente é incerto. E outra coisa, nem sempre os filhos ajudam a gente. A maioria deles, ou uma minoria deles, estão interessados no teu patrimônio. Quando chegar o filhinho de você e falar, papai, tá, não sei o quê, olha, eu vim visitar o senhor aqui faz um ano, porque eu estava muito enrolado, tal. Pai, passa para minha casa, tal. Você dá uma banana assim, ó, uma banana para ele. Sabe por quê? Mesmo se você pegar e garantir de usufruto vitalício para você, na hora que você ficar lelé, que você não lembrar direito das coisas, ele vai pegar a tua assinatura junto com a dele, vai vender a casa e você vai morar no asilo. E eu não quero isso para você. E tá cheio de gente, viu? Tô vendo de monte isso daí. Doutor, então, nesse ponto aí, assim, eu tenho uma exceção, que eu vou dizer. Tem bons filhos. Quando a gente chega a uma certa idade, existe uma coisa que pode evitar essa situação de filho, parente, querer tirar proveito do patrimônio e tal. É quando você detém a chave do cofre. Se você tiver a chave do cofre no poder, aí essas coisas não acontecem. Outra coisa que tá para acabar no nosso programa, é uma coisa que eu vou deixar bem claro para vocês. A maioria do casal, normalmente quem morre primeiro é o homem. É gozado. Eu faço 10 inventários de homem morto e um de mulher. Mulher não morre. Olha que legal. Mas tem um problema aqui. Normalmente, quando morre o marido, metade é dos filhos, metade é da mulher. Sabe? A mulher está ferrada, porque ela tem 50%, ele tem 50%, e vai no pau. Eles vendem as coisas em leilão, frita a mãe. O que o marido tem de fazer? Tem de fazer um testamento cruzado. Testamento cruzado é o seguinte, olha, eu estou aqui e minha mulher está aqui. Se eu morrer, metade da metade que eu tenho fica para ela. Se ela morrer, metade da metade que ela tem fica para mim. Então, quem ficar vivo fica com 75%. Os filhos, uma banana, eles têm 25%, eles não vão mandar em nada. Você vai ser bem tratada até o final da vida. Isso é a chamada chave do cofre. Uma das chaves do cofre. Tem diversas, né? E eles sabem tudo. Vamos lá, faz tchau pra turma aí que nós vamos ter. Mas nós vamos voltar aqui na quarta-feira, eu vou trazer ele, hein? Porque ele é demais. Nós vamos transferir parte da nossa pauta aqui para a semana que vem. Doutor, então mais uma vez um prazer estar aqui falando para os seus ouvintes. Quem tiver dúvida desse assunto que a gente falou, pode nos comunicar através do WhatsApp, no telefone 011 99619 9641. Um abraço, obrigado. Hoje é o dia do maçom, grande ano do Brasil. Quero dizer para vocês todos um triplo fraternal abraço, né? Para nós dois aqui. Para nós todos. E dizendo para vocês o seguinte: maçom é de primeira. Vá lá, se filie, vocês vão adorar. Um abraço para todo mundo. Carbone. Jorge. Até mais.